Vamos então dar início ao terceiro podcast desta série da Clinova. O objetivo de hoje é falar de doenças profissionais. Eu sou o Júlio Matos, represento a Clinova na parte da saúde ocupacional. E porquê doenças profissionais? Nós temos dois tipos de doenças no conjunto, que é as doenças naturais, aquelas doenças que toda a gente conhece, diabetes, hipertensão e coisas similares, e tem doenças profissionais. Como o próprio nome indica, são doenças associadas à profissão. Porquê? Nós temos comportamentos ou maneira de trabalhar que a utilização do nosso corpo, como é natural, pode levar, de modo repetitivo, pode levar a lesões a nível do corpo humano. Para isso, há uma coisa que as pessoas não têm a noção. Vou já falar da parte anterior. Nós todos os meses descontamos 0,3%, 0,4% do nosso ordenado para um departamento de prevenção de riscos profissionais. Esse departamento é responsável por nós, médicos de seu trabalho, participarmos das doenças profissionais e depois esse departamento submetemos ao departamento através de um questionário, um formulário, e depois é que entra na Segurança Social, esse Segurança Social envia para esse departamento e serão eles, as pessoas, porque nós participamos da doença profissional, são chamados, aqui na Zona Norte, são chamados a valadares, Gaia, e lá será reconhecida ou não a doença profissional. É quase como uma reforma. Quer dizer, nas causas das doenças naturais, é a junta que verifica se a pessoa tem condições para ter uma reforma. Neste caso, as doenças profissionais, existe uma junta, digamos, em que a pessoa vai e é submetida a uma avaliação e será ou não reconhecida a doença profissional. Eu só queria lembrar um bocadinho que às vezes as pessoas, os colaboradores das empresas acabam por pensar que têm uma doença profissional, mas essa doença exige certos requisitos. Sim, exige. Exige porque nem todas as doenças são consideradas doenças profissionais. Tem que haver duas coisas principais para a doença profissional. Tem que haver a causa, não é? Por exemplo, o tal esforço repetitivo, ou imaginemos que a pessoa está surda porque dizer que a surdez é causada pelo trabalho. Não chega a ser surda, a pessoa tem que trabalhar num ambiente ruidoso. Portanto, sem haver ruído, não podemos ter surdez profissional. Portanto, tem que haver uma causa e um efeito. E no caso das doenças profissionais, temos que ter a causa, por exemplo, os tais movimentos repetitivos, e o efeito, a lesão adquirida de modo crónico, neste caso, nos tendões do funcionário. Como é que eles chegam a nós? Agora, sim. Eu estava chegando ao ponto. Como é que as pessoas chegam a nós? Primeiro, as pessoas atualmente estão muito mais sensíveis para as doenças profissionais. Antigamente era uma situação desconhecida, em que ninguém participava. Neste momento nós participamos 15, 20 por semana de doenças profissionais. Estamos a ver que isso é muita doença profissional participada até ao final do ano. Como é que eles chegam a nós? Como nós, médicos de trabalho, vamos às empresas fazer exames médicos, aí é feito o diagnóstico, ou feito a tentativa de diagnóstico. Depois vamos precisar, dizemos à pessoa, a pessoa se apresentam queixas, imaginemos que está a fazer um movimento e reflete, nós fazemos alguns exercícios na consulta de medicina de trabalho, faça este movimento, faça o movimento para trás. E percebemos que a pessoa tem uma lesão, ou as pessoas mesmo referem que têm dificuldade a fazer a sua função. E nós, a partir daí, iniciamos o processo de diagnóstico da doença profissional. Hoje em dia, nós vivemos muito da imagem dos exames. Nós não conseguimos só dizer, eu penso que eu presumo que a pessoa tem doença profissional. Eu tenho que ter um exame, uma ecografia, no caso das tendinites, muitas vezes, ou quando é do pulso, uma eletromiografia, ou quando é do ouvido, uma audiometria, temos que ter um exame que comprova o que nós suspeitamos. Portanto, não chega só um diagnóstico de presunção e tem que haver uma fundamentação de um exame imaginológica ou outra para fundamentar o nosso pedido de doença profissional. Portanto, quando nós temos a doença, temos a causa suspeita, temos a situação de avaliada, seja a nível ruidoso, temos a situação avaliada, e temos um documento que comprova
que a pessoa tem mesmo uma limitação ou uma lesão causada pelo trabalho, fazemos um documento, chama-se GDP13, pertence à DGS, e a partir daí, com esse documento enviamos para a Segurança Social. Aí o envio. Sim. Eu ia dizer porque assim, cada vez mais, e estavas a referir o facto de haver muitas doenças profissionais e muitas são participadas, claro que nem todas são reconhecidas, também poderás falar sobre isso, mas o mais importante aqui é prevenir. E nós, portanto, nas nossas empresas, nós fazemos um documento que é fixado nos postos de trabalho, que nós designamos procedimentos de segurança ou instruções de segurança, em que esse documento é um simples documento numa folha A4, onde aparece-nos então a máquina, o equipamento que o colaborador está a utilizar, e depois tem realmente quais são os riscos, quais são os perigos e quais são as medidas preventivas. E daí aqui a parte mais importante é que as medidas preventivas são extremamente importantes na medida em que o colaborador pode e deve executar determinado tipo de exercícios no sentido de diminuir ou mitigar o risco dessa doença profissional. E o que nós às vezes nos deparamos é que essas instruções de segurança que são anexos à nossa avaliação de riscos, em algumas empresas, quando nós fazemos a visita às empresas, essas instruções de segurança, algumas não estão afixadas nos postos de trabalho. Isso é extremamente importante, que sejam afixadas, e aqui, entre as tais formações, um dos temas que é riscos nos postos de trabalho, é que o colaborador toma consciência de que deve executar determinados exercícios, no sentido de diminuir essa lesão. Os exercícios são muito simples, são de 3, 4, 5 segundos, são caracterizados por pequenos exercícios de alongamento. Por exemplo, para as pessoas que estão muito tempo em pé, têm a facilidade de movimentar os membros inferiores, mesmo continuando a trabalhar, não precisa de fazer pausa, não há essa necessidade, mas no próprio local de trabalho pode exercer determinado tipo de movimento no sentido de contrariar essa posição estática. E quem diz que quem está muito tempo de pé, também quem está muito tempo sentado. Pronto. E esses pequenos exercícios que nós, nas formações, fazemos, exemplificamos e fazemos uma demonstração. Eu recordo-me uma vez numa empresa em que eles realmente disseram-me que as instruções de segurança estavam afixadas, mas que nunca compreenderam bem o que eram esses exercícios de ginástica laboral. E então o que é que eu fiz? Com eles fizemos todos os 12 exercícios que nós recomendamos para que eles realizem ao longo do dia, de modo a evitar estas lesões que um dia poderão vir a ser as tais doenças profissionais. Obrigado pela sua participação. E então, depois, eu voltando atrás, a doença é participada, nós fizemos o documento e entregamos na Segurança Social, e isso ia, mais ou menos, neste momento, está a demorar cerca de um ano, a pessoa é chamada a uma junta de verificação da doença profissional. Se a pessoa, o que está a acontecer atualmente é que imaginemos nós uma causuística assim um bocadinho, não muito rigorosa, mas tendo em conta com a nossa experiência, em cada 100 casos de doenças profissionais participadas, teremos 60 doenças profissionais reconhecidas. Portanto, qual é a vantagem do reconhecimento da doença profissional? É todos os custos que a pessoa tem relativamente àquilo. Imaginemos que a pessoa necessita de tomar anti-inflamatórios ou de usar cremes para a doença profissional. Passam a ser gratuitos. Mesmo que o Estado não comparticipe esses cremes que se usa para massagem,
na casa do profissional e ele é comparecipado a 100%. É necessário fisioterapia, é gratuita. É necessário algum tratamento específico, é gratuito. Portanto, tudo o que seja referente à doença profissional adquirida em funções, esses tratamentos são gratuitos. E também temos, cada vez menos, infelizmente, dada o aparecimento das doenças profissionais, as cada vez têm menos, é dar uma pensão. A pensão não é idêntica à pensão da reforma. As pessoas não têm expectativas de que se vão reformar a doença profissional. Não se vão reformar a doença profissional. Porque mesmo uma lesão grave de doença profissional dá 20, 25%. Não aos 100% ou 80% que dá uma situação de ausência, não é? Então, falta um termo em que a pessoa é reformada por doença. Não há uma reforma por doença profissional. Então a pessoa fica com uma pensão. Essa pensão é paga e uma coisa que as pessoas habitualmente não sabem é que é paga até ao final dos seus dias. Portanto, não é paga até entrarem na reforma, até aos 66 anos e 7 meses ou 9 meses. Portanto, essa pensão é paga para o final. Será um complemento à reforma, dado que a pessoa adquiriu uma doença profissional. Mas para haver essa participação e depois da doença profissional ser reconhecida, implica uma nova consulta médica de medicina do trabalho e implica também adequar o posto de trabalho à limitação que ela tem ou, na pior ou melhor das hipóteses, temos que alterar o posto de trabalho tendo em conta. Imaginemos que a pessoa tem uma lesão no ombro e se trabalha com os braços erguidos, vamos ter que lhe dizer, olha, você a partir deste momento já não vai produzir essa função. Imaginemos que trabalha na têxtil, imaginemos que trabalha no corte, tem que andar aqueles rolos em cima da máquina de corte. Deixa de trabalhar essa função, passa para a costureira ou revistadeira, que é uma função em que está com os braços para baixo, portanto acaba por não ter a necessidade de erguer os ombros. Esse colaborador é obrigado a aceitar o novo posto de trabalho? Esse é recomendado aceitar esse novo posto de trabalho e em últimas circunstâncias a empresa pode obrigar. Porquê? Porque se a pessoa tem uma lesão profissional e depois continua a executar o mesmo trabalho, essa lesão profissional vai se agravar, sem tempo. E se agravar, pode recorrer da decisão e imaginemos que tem uma incapacidade de 6%, imaginemos um ombro, e depois daqui a 4 ou 5 anos tem 10%, pode dizer, a minha empresa não teve nenhuma atuação preventiva e não me conseguiu reduzir o risco e de adquirir. Mudar de posto de trabalho é benéfico para o colaborador e a própria empresa também mostra que realmente se preocupa. Essa preocupação e alterar o posto. Por isso estava também aqui a falar, portanto, o apoio, a interligação entre a saúde e a segurança é extremamente válida e é muito importante nestes casos. Porque eu, como saúde, sei as lesões, mas a segurança tem mais noção dos riscos. E então, nós cruzamos os dois, com a relação de riscos e com o outro, cruzamos os dois, estas duas informações, e conseguimos detectar ou sinalizar qual é o posto de trabalho mais adequado, tendo em conta aquela lesão, para muitas vezes alterar o posto de trabalho. É lógico que português, e nós lidamos com isso diariamente, ganham hábitos que depois têm dificuldade de mudar. Quando falamos a um trabalhador que tem que mudar de posto de trabalho, muitas vezes ele oferece alguma resistência. Mas a resistência inicial, com o futuro, vai-se diluindo e eles vão verificando que neste momento passam a ter menos lesões e menos agravamento da sua situação. Portanto, temos uma doença profissional, suspeita de uma doença profissional, temos exames complementares a comprovar a doença profissional, temos, depois de estar comprovada, temos uma participação da doença profissional, depois de participada, aguardamos cerca de um ano, a pessoa irá a uma junta que confirma ou não confirma a doença profissional, depois imaginemos que é confirmada a doença profissional, depois será novamente avaliada pela Medicina do Trabalho para ajustar as limitações e os riscos que tem atualmente à lesão que já está comprovada e depois, no final deste processo, a pessoa, em princípio, poderá ou não alterar o posto de trabalho e será sempre regularmente avaliada para não agravar a situação. Caso tenham dúvidas relativamente a isto, nós na Clinova temos uma consulta, normalmente é feita à terça-feira de manhã, e essa consulta nós fazemos tanto o diagnóstico como a participação, mesmo para as nossas empresas é gratuita,
mas pessoas a nível individual, caso desejem, podem vir à Clinova, podem marcar, ligar e marcar para a Clinova e será avaliado e será participado. Não existe, não é obrigatório ser o médico da empresa a participar. Idealmente é o médico de trabalho da empresa que participa, mas muitas empresas têm alguma dificuldade, ou pelo menos não facultam tanto isso, nós nossas, como é lógico, mas não facultam tanto essa situação. Nós estamos disponíveis para colaborar e ajudar o trabalhador ou trabalhadora a verem os seus direitos reconhecidos. Mas, mais uma vez, vou reforçar, a parte importante é prevenir. E, portanto, nós cada vez mais, com as formações que fazemos, nomeadamente neste tema que é a economia, lesões musculoesqueléticas e aquilo que há bocadinho falei da ginástica laboral, com esta formação neste tema, doenças profissionais de ginástica laboral, acho que é uma mais-valia para o colaborador, para a empresa, no sentido de prevenir e não chegar a este ponto de haver a necessidade de participar, reconhecer e ter uma lesão que pode ser evitada se for feito um trabalho importante nesse sentido. Mesmo tendo uma lesão, o que a nossa experiência nos diz agora é que mesmo tendo uma doença profissional, uma lesão, por exemplo, a nível do ombro, cotovelo, as mais comuns são o ombro, é o cotovelo e a mão, são as mais comuns. E mesmo tendo uma lesão dessas, com ginástica e com alguma fisioterapia, a situação regride e melhoram as condições do trabalhador. Portanto, não é uma causa perdida, é uma causa a se trabalhar e muitas vezes com recuperação. Muitas vezes parcial, mas umas quase total. Portanto, apostamos e gostamos e sentimos confortáveis a lidar com esta situação de maneira a prevenir, no vosso caso, e nós também, prevenir, tratar e muitas vezes recuperar as situações que possam ocorrer com o trabalhador. Obrigado por este podcast e obrigado e sintam-se à vontade para nos contactar, a Clinova, para fazer valer os vossos direitos ou se não, minimizar e corrigir as situações que possam ocorrer. E obrigado. Muito obrigada, até breve.